Um grito ecoa pelos Alpes congelados. E então silêncio. Bem-vindo ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale, diga-me de onde você está assistindo. Seus comentários sempre trazem um pouco de esperança a esses casos arquivados. Os Alpes erguiam-se serenos em sua majestade congelada, a luz da tarde espalhando-se pelos picos em 1000 fragmentos de diamante. Abaixo, aninhado entre os pinheiros e as encostas cobertas de neve, ficava o Hotel Montclair, um refúgio para os ricos, os ociosos e os escandalosos. Foi ali, naquela fatídica noite de fevereiro, que a tranquilidade foi quebrada por um único e terrível grito. O som vinha da ala leste, onde os corredores eram acarpetados com uma espessura tão grande que abafava a maioria dos ruídos humanos. Mas este não era um grito comum. Ele rasgou o silêncio, arrancando hóspedes e funcionários de seus aconchegantes lounges e lareiras. Em instantes, a pesada porta de carvalho da suíte 212 estava entreaberta, sua maçaneta de latão manchada com algo escuro. Lá dentro, em meio à mobília opulenta e ao leve aroma de perfume caro, jazia o corpo de Madame Elise Duval, herdeira, viúva, e alvo de mais de uma discreta fofoca entre os convidados. Sua figura, elegante mesmo na morte, jazia estendida ao lado da escrivaninha. Uma única pérola havia rolado de seu colar, repousando como uma lágrima sobre o piso polido. Uma pequena pistola estava perto de sua mão direita. A posição sugeria suicídio. Contudo, mesmo à primeira vista, algo estava errado. O tinteiro virado, a ausência de um bilhete e a expressão curiosa em seu rosto, não de desespero, mas de surpresa. Tudo indicava que outra pessoa estava envolvida no caso. O gerente do hotel, um homem pálido chamado Henri Favre, foi o primeiro a falar. Meu Deus, é Madame Duval. Ela deve ter... Por favor, Monsieur Favre, interrompeu uma voz clara e firme vinda da porta. Senão vamos tirar conclusões precipitadas. Ordem e método são necessários agora mais do que nunca. Todas as cabeças se viraram. Parado na soleira da porta, impecável como sempre em seu sobretudo escuro e chapéu coco, estava Sr. Hercule Poirot. Ele havia chegado naquela mesma tarde, com a intenção de desfrutar de um breve descanso da névoa densa de Londres, no ar puro das montanhas. Mas como o destino, e talvez a ironia, quis, o crime o seguiu até mesmo ali, entre as sombras dos Alpes. Os olhos perspicazes de Poirot captaram a cena com rapidez e precisão. Um revólver. Uma dama sozinha e, ainda assim, nenhuma carta de despedida, murmurou ele baixinho. E veja, a poeira na lareira. Remexida, embora a camareira tenha jurado que limpou esta manhã. Curioso. Muito curioso. Ele se inclinou graciosamente, evitando perturbar minimamente a cena, e examinou a escrivaninha. Uma carta inacabada jazia ali, borrada de tinta. Era endereçada a Sr. André Beaumont. O nome pareceu reverberar entre os presentes como uma brisa fria. Beaumont, um homem alto com a tez bronzeada de um esquiador e o sorriso de alguém excessivamente consciente do seu charme, deu um passo à frente. Ela devia estar escrevendo para mim, gaguejou ele. Nós éramos amigos. Ela andava perturbada ultimamente, sim, mas... Suicídio? Não consigo acreditar. Poirot o encarou em silêncio. Não, Sr. Beaumont. Nem eu creio. Lá fora, a neve começou a cair novamente, silenciosa, interminável, ocultando tudo sob seu branco imaculado. Lá dentro, a sombra do assassinato se alongava. A neve, como se conspirasse para o silêncio, engrossava contra os vidros, enquanto Poirot se endireitava, uma das mãos enluvadas, ainda pairando sobre a carta borrada. Ele se virou para o gerente, com uma inclinação cortês da cabeça. Sr. Favre, por favor, tenha a gentileza de telefonar para as autoridades locais. Elas precisam ser informadas. Enquanto isso, nada deve ser tocado.
Ninguém deve sair do hotel. Favre engoliu em seco. A estrada já está intransitável, senhor. Bem, a própria natureza preserva nosso pequeno círculo. O olhar de Poirot percorreu os rostos. Nos reuniremos no pequeno salão junto à biblioteca. Uma lareira, alguma luz, cadeiras dispostas em ordem. Os conhecidos de Madame Duval. Aqueles que a viram hoje e aqueles que têm motivos para negar. Todo mundo. Juntarei-me a vocês em breve. Ele falou sem elevar a voz, mas a sala obedecia. Belmont permaneceu imóvel por mais um instante, os olhos fixos na figura junto à escrivaninha. Quando finalmente se virou, Poirot observou o maxilar cerrado, o esforço que lhe fizera para se afastar. Só quando o corredor os engoliu é que ele se moveu novamente. Aproximou-se do corpo com uma expressão nem sombria nem sentimental, mas atenta, como quem escuta uma melodia tênue escondida em meio a uma canção mais forte. Com 2 dedos, empurrou a pérola caída para a borda da luz. Um fio de filamento transparente ainda se agarrava a ela, fino como a geada. Então, murmurou ele, um colar consertado? Ou uma encenação delicada, mas não exatamente perfeita. Ele olhou uma vez para a pistola, uma vez para a mão de Madame Duval, pálida, com unhas bem cuidadas, uma mancha de tinta na lateral do dedo mínimo. Mão direita. Ele afastou o pensamento com um aceno de cabeça e se retirou. O salão era aconchegante e acolhedor, o aroma de resina de pinheiro e lã queimada emanando de um círculo de luvas secando. O piano do hotel estava fechado. Sua tampa polida refletia rostos cautelosos, em faixas escuras e claras. Favre havia improvisado uma aparência de conforto. Um serviço de chá de prata, xícaras tremendo levemente em seus pires, enquanto as mãos denunciavam um nervosismo que as vozes lutavam para esconder. Poirot estava de pé junto à lareira, como se os estivesse medindo, com a mesma precisão silenciosa que aplicara à poeira da lareira. É preciso ser sistemático, disse ele. Vamos nos ater aos fatos. Com quem Madame Duval falou hoje? Quais eram seus compromissos? Esses pequenos detalhes compõem o quadro. Senhor, disse Favre, talvez eu devesse apresentar aqueles que têm maior ligação com Madame. Perfeito. Você pode começar por si mesmo, se quiser. A boca do gerente se contraiu num sorriso. Eu a vi almoçando no salão principal. Ela solicitou o salão privativo às 6 horas para uma, como dizer, reunião discreta. Voltou para sua suíte às 3 e pediu que uma garrafa do Rosé Montclair fosse gelada. Quem era esperado às 6? Favre hesitou. Ela não disse o nome. Poirot ergueu as sobrancelhas. Mas você conhece os convidados. Pelo menos você adivinhou? Madame era reservada. Não faço a mínima ideia do que se passa com os hóspedes do Montclair. Seu olhar desviou-se para uma mulher, vestida com seda esmeralda, sentada ereta, com uma bengala apoiada nos joelhos. A Condessa Varenska, continuou Favre. Ela ocupa a suíte norte desde a semana passada. Ela e Madame Duval jogaram cartas juntas no salão ontem à noite. A Condessa inclinou a cabeça, sem demonstrar qualquer afeto. Jogamos whist. Madame Duval ficava furiosa quando perdia. Tenha calma, Condessa, perguntou Poirot em voz baixa. Uma secura. Ela conseguia esfolar um homem com uma palavra, e uma mulher com o dobro da precisão. Palavras úteis, disse Poirot virando-se. Monsieur André Beaumont. Beaumont aproximou-se da lareira como que para desafiá-la. De perto, o charme era mais evidente. Bom tecido, alfaiataria impecável, um relógio de pulso dourado discretamente exibido. Madame Duval e eu éramos conhecidos, disse ele. Vi-a esta tarde às 14h45 na sala de leitura. Discutimos um assunto de negócios e ela se desculpou para escrever uma carta. Para você, observou Poirot. A garganta do homem se moveu. Sim? E este negócio? Uma pausa, calculada para parecer relutante. Um pequeno investimento.
Tive oportunidades em Zurique, mas ela era cautelosa, sempre cautelosa. Mais naturellement. Poirot deixou passar e olhou para uma jovem sentada, meio na sombra, com um chale de tricô enrolado nos ombros. Ela tinha a palidez de quem não dormiu e o orgulho de quem não pediria para se aquecer. Senhorita, Margot Valence, disse ela com um nítido R londrino. Elise, Madame Duval, era minha madrasta. Ela enfatizou o madrasta com um desdém frio. Viajamos juntas de Paris há 3 dias. E vocês se davam bem? De tempos em tempos, respondeu Margot. Ela gostava de dirigir a vida de todos como uma diretora de palco. Eu não gosto de ter tudo planejado. Um breve sorriso surgiu em seus lábios e desapareceu. Nós brigamos no café da manhã. Ela não aprovava minha companhia. Seria isso? Perguntou Poirot. Margot olhou para a cadeira ao fundo, onde um homem de ombros largos, vestindo um casaco de tweed, estava sentado com as mãos entrelaçadas. Dr. Otto Hartmann. Ele é físico. Nos conhecemos em Zurique. Hartmann inclinou a cabeça, o movimento preciso, os olhos medindo. Se o senhor deseja um álibi, monsieur, eu estava na trilha sul das 3 às 5. O carregador me viu sair. Também assinei o livro de registro de esqui. Poirot sorriu. Vamos verificar. O senhor, doutor, gosta de ordem, não é? A ordem não é uma mera preferência. É uma condição essencial. Ele ergueu o olhar para as janelas, onde a neve desenhava sua delicada caligrafia. O universo prefere a entropia. Devemos resistir. Bien dit. O olhar de Poirot finalmente vagou até a borda do círculo, onde um homem alto, avermelhado pelo sol, encostava-se com uma nonchalance calculada na estante. Um par de esquis estava posicionado como sentinela junto à porta. Luca Bianchi, disse o homem antes mesmo de ser questionado. Instrutor de esqui, leva os hóspedes do hotel às pistas. Madame Duval teve uma aula às 11. Ela a encurtou. Vento demais. Deu uma boa gorjeta. Você gostava dela? Gosto de quem dá boas gorjetas. Um sentimento compartilhado por muitos, murmurou Poirot. E a criada da Madame Duval? Uma figura esguia, vestida com um simples vestido, levantou-se de perto da bandeja de chá. Celeste Bernard, senhor. Eu sirvo a senhora há 2 anos. Ela era difícil, mas não cruel. Mantinha rotinas. Sempre às 2 uma soneca, às 4 cartas, às 7 jantar. Hoje ela quebrou tudo. Trocou de vestido 3 vezes, chamou a manicure e depois a mandou embora. Não quis tomar a infusão. E ela recebia visitas? Celeste apertou as mãos com mais força. Só um bilhete. Foi enfiado por baixo da porta às 3:30. Não sei de quem. Madame riu quando leu e depois chorou. Poirot deixou o murmúrio fluir e se acalmar. As pontas dos seus dedos tamborilaram, criando um ritmo silencioso mas insistente. Temos, então, uma reunião solicitada e sem nome, uma carta para o Sr. Beaumont, uma rotina quebrada, um bilhete entregue e uma pistola que proferiu uma palavra que não pode desdizer. Diga-me, Mademoiselle Valence, Madame costumava usar pérolas? Sempre, disse Margot. Até mesmo no café da manhã. Ela não era vista sem eles. E foram reparados recentemente? Que eu saiba, não. Interessante. Os olhos de Poirot suavizaram-se, como se ele tivesse feito uma piada interna. Só mais um detalhe. Quem aqui fuma cigarros dos Balcãs? Ele ergueu 2 dedos levemente manchados de cinzas que encontrara na borda da tela da lareira. A condessa deu um leve sorriso. Metade dos hóspedes do hotel fuma esses cigarros. Não é verdade. O hotel compra a Virgínia. A dos Balcãs deve ser trazida. Ele a soltou como uma pipa ao vento, num movimento que só ele podia sentir, e então puxou a linha de volta. As autoridades chegarão quando a neve permitir. Até lá peço a paciência e a sinceridade de vocês. Cada um de vocês escreverá para mim o relato do seu dia, horários, lugares, quem viram.
Precisão, por favor. Um único minuto pode ser a guilhotina de um álibi. Ele distribuiu papel e lápis, um costume antiquado que constrangia alguns e tranquilizava outros. Enquanto eles se dedicavam à tarefa, ele se virou para Favre. Os funcionários que tiveram acesso à ala leste esta tarde, apenas eu, a camareira Anja e o porteiro, Bruno. O porteiro noturno chegava às 6. Bravo. Falarei com eles em breve. Além disso, há uma pequena questão sobre o salão privativo, reservado para 6 pessoas. Uma mesa posta para 2, talvez. Favre piscou. Por 3, disse ele, parecendo surpreso por ter dito aquilo. Por 3, repetiu Poirot, como se estivesse provando um novo tempero. Ele sorriu, levemente, satisfeito e sem nenhum alívio. Estamos progredindo. Atrás dele, o som de papel arranhando, a neve sibilando contra o vidro, e no silêncio entre esses sons, cuidadosamente escondido como um fio através de uma pérola, algo invisível puxava em direção ao seu nó. O fogo na sala de estar já estava quase apagado quando o último dos documentos escritos pousou diante de Poirot, formando um leque de papel impecável. Ele os examinou sem pressa, seus dedos tocando cada um com a delicadeza de quem acredita que a própria tinta possa sussurrar segredos. Os convidados, inquietos, trocavam olhares sob a luz amarela dos apliques de parede. A neve sibilava nas janelas e o vento pressionava seus dedos gélidos contra os vidros. Lá fora, o mundo estava envolto em branco. Aqui dentro, o calor era palpável, tenso e vigilante. Poirot finalmente falou. É uma coisa curiosa, disse ele suavemente. Quando se pede precisão, recebe-se variedade. O tempo, ao que parece, é um companheiro elástico. Estica-se para alguns, contrai-se para outros. Seus olhos percorreram lentamente os rostos. Vejam, por exemplo, o momento em que Madame Duval foi vista viva pela última vez. Beaumont se remexeu na cadeira. Eu já disse, eu a deixei por volta das 4 horas. De fato, senhor. O senhor diz 4. Mademoiselle Valence escreve que viu sua madrasta entrar em sua suíte às 4:30. E a camareira Anja insiste que eram quase 5 quando entregou toalhas limpas e encontrou madame já vestida para o jantar. Um detalhe insignificante, sim, mas detalhes insignificantes são a minha especialidade. Ele esboçou um leve sorriso, mas o sorriso não transmitia nenhum consolo. Ao que parece, Madame Duval tinha muitos compromissos em uma tarde curta. Isso certamente não prova nada, disse Beaumont. Seu tom era controlado, mas o músculo de sua mandíbula o traiu. Pelo contrário, isso prova que as horas do dia são mais longas do que pensamos. Longas o suficiente para alguém entrar num quarto sem ser visto, para entregar um bilhete talvez para dizer uma palavra indesejada. O olhar de Poirot deslizou em direção à criada. Mademoiselle Celeste, a senhora disse que o bilhete fez Madame rir. E depois chorar? Sim, senhor. Foi estranho. Ela o pressionou contra os lábios e depois o rasgou em 2. Pensei que talvez fosse de... A moça hesitou, seus olhos se voltando para Beaumont. De um cavalheiro. Ah, mas há muitos cavalheiros, murmurou Poirot. E uma dama como Madame Duval? Ela era uma conhecedora da admiração. O senhor se lembrará, Monsieur Beaumont, que na carta que ela lhe escreveu, a tinta ainda estava fresca quando foi derramada. Veja bem, eu reparo nos pequenos detalhes. Alguém a interrompeu antes que ela terminasse de escrever. A cor de Beaumont corou. Você está sugerindo que eu... Não estou sugerindo nada, meu amigo. Apenas observo. Poirot se virou antes que Beaumont pudesse falar novamente. Seus olhos agora repousavam em Margot Valence. E você, mademoiselle, discutiu com sua madrasta no café da manhã. Sobre o assunto, se me permite. Margot juntou as mãos no colo, num gesto preciso e deliberado. Dinheiro, disse ela simplesmente. Ela controlava minha herança,
Eu queria me livrar da interferência dela. E ela recusou? Claro. Ela se deleitava com seu poder. Era para isso que ela vivia. Poirot inclinou a cabeça. Você é franco e eu agradeço. Mas me diga uma coisa. Ela teria mudado de ideia tão repentinamente a ponto de marcar uma reunião às 6? Para 3 pessoas, nada menos. Margot piscou. Não sei nada sobre uma reunião. Não? Mas estava reservado em nome dela. Uma mesa para 3. Quem eram os outros, então? O Sr. Beaumont? A Condessa, talvez. A Condessa Varenska deu uma risadinha discreta e seca. Eu não. Madame Duval não gostava de mim. Eu a fazia lembrar demais de si mesma. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, o espelho. Às vezes ele reflete a realidade com muita honestidade. E, no entanto, você jogou cartas com ela ontem à noite, não é? Vocês brigaram? Só acontece quando os jogadores brigam. Ela me acusou de trapaça. Ela estava enganada. Você estava? Perguntou Poirot gentilmente. O sorriso da condessa não vacilou, mas o ambiente ficou mais frio. Senhor, se eu fosse trapaceira, não perderia tanto. Touché, disse Poirot com uma pequena reverência. Então chegamos ao nosso homem da ciência, Dr. Hartmann. O senhor estava nas pistas de esqui na hora do crime, certo? Sozinho? A expressão de Hartmann era indecifrável. Prefiro a solidão. Testo a neve e meço o ar. Meu relógio marcará a hora em que voltei. E o porteiro te viu? Ele assinou minha inscrição. De fato, disse Poirot. Embora alguém pudesse assinar em nome de outra pessoa, se assim o desejasse. Os lábios do médico se contraíram. Você insinua mais do que prova. Sempre faço isso, doutor. É o meu método. Poirot deixou as palavras pairarem no ar. Olhou uma vez para a neve além da janela e depois voltou a atenção para o grupo. Há apenas um fato que podemos considerar certo. Madame Duval não morreu por suicídio. O revólver estava em sua mão direita, mas as marcas de pólvora estão do lado esquerdo. Um detalhe trivial, talvez, mas a verdade muitas vezes é ocultada por tais trivialidades. Celeste soltou um suspiro baixo, levando a mão à boca. Os olhos de Beaumont se arregalaram. Então Alguém atirou nela? Poirot abriu os braços. Exatamente. Alguém que a conhecesse bem, que pudesse entrar sem causar alarme. Alguém que ficasse perto o suficiente para que a pólvora deixasse marcas. O silêncio que se seguiu foi quase belo em sua tensão. O fogo estalou levemente, e lá fora a tempestade se intensificou. Por fim, Poirot respirou fundo e se virou para Favre. Monsieur le directeur, o senhor me fará um favor. Peça ao seu porteiro, Bruno, que me traga o livro de registro de esquis. Além disso, gostaria da chave da suíte da Madame Duval. Favre hesitou. A polícia chegará tarde demais para perceber o frescor. Eu recuo, Poirot. Prefiro captar o cheiro enquanto ele ainda persiste. Favre desapareceu e os outros murmuraram entre si. Poirot esperou imóvel junto à lareira, seu reflexo oscilando na proteção de latão. Quando o gerente retornou, trazia um livro pesado e uma pequena chave de latão. Poirot aceitou ambas as propostas. Obrigado. Todos vocês permanecerão aqui por enquanto. Ele saiu do salão com a autoridade discreta de um homem que não precisava de escolta. O corredor se estendia longo e silencioso, o carpete abafando cada passo cuidadoso. O ar tinha um leve aroma de lavanda e talco. O fantasma de uma mulher que não esperava a morte. Poirot destrancou a porta da suíte 212 e entrou. As lâmpadas queimavam fracamente. O quarto estava exatamente como o haviam deixado. Ele foi primeiro até a escrivaninha. O papel, o mata-borrão, as canetas espalhadas, tudo indicava uma mente agitada, interrompida. Ele se abaixou e recolheu os fragmentos rasgados do bilhete que Celeste havia mencionado. A maioria era pequena demais para ler, mas um pedaço continha uma única palavra distinta. Essa noite. Esta noite, repetiu Poirot em voz baixa. Então, afinal, houve um encontro. Uma mesa para 3 e talvez uma promessa, ou uma ameaça.
Ele se virou para a janela. Um único par de pegadas rompia a neve intocada da varanda. Poirot se inclinou para mais perto. As pegadas eram estreitas, o calcanhar bem definido, um sapato feminino. Mas ao lado delas, tênue, porém visível, outra pegada se sobrepunha, de um homem, maior, mais pesada. Poirot se endireitou lentamente, os olhos brilhando. Eles se encontraram, sussurrou, e um deles não sobreviveu. Ele deu um passo para trás, examinando a sala como se fosse um tabuleiro de xadrez, e ele tivesse acabado de vislumbrar um padrão perigoso. Madame Duval, a senhora não foi morta apenas por paixão. Há algo mais por trás disso. Algo relacionado a negócios, a traição. Talvez. Ele olhou novamente para o endereço na carta inacabada. Senhor André Beaumont. A caneta parou de escrever depois do nome dele, como se ela tivesse sido surpreendida no meio de um pensamento. Poirot fechou os olhos por um instante. Imaginando-a na escrivaninha, caneta em punho, porta se abrindo, surpresa congelada em seu rosto. Sim, disse ele em voz baixa, tudo está começando a tomar forma. Ele recolocou os fragmentos cuidadosamente em um envelope, lançou mais uma olhada no revólver que brilhava ao lado da mancha de tinta e esboçou aquele sorriso pequeno e preciso que significava que suas pequenas células cinzentas haviam começado a trabalhar. Lá embaixo, o vento uivava contra as persianas, e na sala de estar, os suspeitos esperavam, cada um sozinho com seu próprio medo e sua própria mentira. Isso certamente não prova nada, disse Beaumont. Seu tom era controlado, mas o músculo de sua mandíbula o traiu. Pelo contrário, isso prova que as horas do dia são mais longas do que pensamos. Longas o suficiente para alguém entrar num quarto sem ser visto, para entregar um bilhete talvez para dizer uma palavra indesejada. O olhar de Poirot deslizou em direção à criada. Mademoiselle Celeste, a senhora disse que o bilhete fez Madame rir. E depois chorar? Sim, senhor. Foi estranho. Ela o pressionou contra os lábios e depois o rasgou em dois. Pensei que talvez fosse de... A moça hesitou, seus olhos se voltando para Beaumont. De um cavalheiro. Ah, mas há muitos cavalheiros, murmurou Poirot. E uma dama como Madame Duval? Ela era uma conhecedora da admiração. O senhor se lembrará, Monsieur Beaumont, que na carta que ela lhe escreveu, a tinta ainda estava fresca quando foi derramada. Veja bem, eu reparo nos pequenos detalhes. Alguém a interrompeu antes que ela terminasse de escrever. A cor de Beaumont corou. Você está sugerindo que eu... Não estou sugerindo nada, meu amigo. Apenas observo. Poirot se virou antes que Beaumont pudesse falar novamente. Seus olhos agora repousavam em Margot Valence. E você, mademoiselle, discutiu com sua madrasta no café da manhã. Sobre o assunto, se me permite. Margot juntou as mãos no colo, num gesto preciso e deliberado. Dinheiro, disse ela simplesmente. Ela controlava minha herança. Eu queria me livrar da interferência dela. E ela recusou? Claro. Ela se deleitava com seu poder. Era para isso que ela vivia. Poirot inclinou a cabeça. Você é franco e eu agradeço. Mas me diga uma coisa. Ela teria mudado de ideia tão repentinamente a ponto de marcar uma reunião às 6? Para 3 pessoas, nada menos. Margot piscou. Não sei nada sobre uma reunião. Não? Mas estava reservado em nome dela. Uma mesa para 3. Quem eram os outros, então? O Sr. Beaumont? A condessa, talvez. A condessa Varenska deu uma risadinha discreta e seca. Eu não. Madame Duval não gostava de mim. Eu a fazia lembrar demais de si mesma. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, o espelho. Às vezes ele reflete a realidade com muita honestidade. E, no entanto, você jogou cartas com ela ontem à noite, não é? Vocês brigaram? Só acontece quando os jogadores brigam. Ela me acusou de trapaça. Ela estava enganada. Você estava? Perguntou Poirot gentilmente. O sorriso da condessa não vacilou, mas o ambiente ficou mais frio. Senhor, se eu fosse trapaceira, não perderia tanto. Touché,
disse Poirot com uma pequena reverência. Então chegamos ao nosso homem da ciência, Dr. Hartmann. O senhor estava nas pistas de esqui na hora do crime, certo? Sozinho? A expressão de Hartmann era indecifrável. Prefiro a solidão. Testo a neve e meço o ar. Meu relógio marcará a hora em que voltei. E o porteiro te viu? Ele assinou minha inscrição. De fato, disse Poirot. Embora alguém pudesse assinar em nome de outra pessoa, se assim o desejasse. Os lábios do médico se contraíram. Você insinua mais do que prova. Sempre faço isso, doutor. É o meu método. Poirot deixou as palavras pairarem no ar. Olhou uma vez para a neve além da janela e depois voltou a atenção para o grupo. Há apenas um fato que podemos considerar certo. Madame Duval não morreu por suicídio. O revólver estava em sua mão direita, mas as marcas de pólvora estão do lado esquerdo. Um detalhe trivial, talvez, mas a verdade muitas vezes é ocultada por tais trivialidades. Celeste soltou um suspiro baixo, levando a mão à boca. Os olhos de Beaumont se arregalaram. Então Alguém atirou nela? Poirot abriu os braços. Exatamente. Alguém que a conhecesse bem, que pudesse entrar sem causar alarme. Alguém que ficasse perto o suficiente para que a pólvora deixasse marcas. O silêncio que se seguiu foi quase belo em sua tensão. O fogo estalou levemente, e lá fora a tempestade se intensificou. Por fim, Poirot respirou fundo e se virou para Favre. Monsieur le directeur, o senhor me fará um favor. Peça ao seu porteiro, Bruno, que me traga o livro de registro de esquis. Além disso, gostaria da chave da suíte da Madame Duval. Favre hesitou. A polícia chegará tarde demais para perceber o frescor. Eu recuo, Poirot. Prefiro captar o cheiro enquanto ele ainda persiste. Favre desapareceu e os outros murmuraram entre si. Poirot esperou imóvel junto à lareira, seu reflexo oscilando na proteção de latão. Quando o gerente retornou, trazia um livro pesado e uma pequena chave de latão. Poirot aceitou ambas as propostas. Obrigado. Todos vocês permanecerão aqui por enquanto. Ele saiu do salão com a autoridade discreta de um homem que não precisava de escolta. O corredor se estendia longo e silencioso, o carpete abafando cada passo cuidadoso. O ar tinha um leve aroma de lavanda e talco. O fantasma de uma mulher que não esperava a morte. Poirot destrancou a porta da suíte 212 e entrou. As lâmpadas queimavam fracamente. O quarto estava exatamente como o haviam deixado. Ele foi primeiro até a escrivaninha. O papel, o mata-borrão, as canetas espalhadas, tudo indicava uma mente agitada, interrompida. Ele se abaixou e recolheu os fragmentos rasgados do bilhete que Celeste havia mencionado. A maioria era pequena demais para ler, mas um pedaço continha uma única palavra distinta. Essa noite. Esta noite, repetiu Poirot em voz baixa. Então, afinal, houve um encontro. Uma mesa para três e talvez uma promessa, ou uma ameaça. Ele se virou para a janela. Um único par de pegadas rompia a neve intocada da varanda. Poirot se inclinou para mais perto. As pegadas eram estreitas, o calcanhar bem definido, um sapato feminino. Mas ao lado delas, tênue, porém visível, outra pegada se sobrepunha, de um homem, maior, mais pesada. Poirot se endireitou lentamente, os olhos brilhando. Eles se encontraram, sussurrou, e um deles não sobreviveu. Ele deu um passo para trás, examinando a sala como se fosse um tabuleiro de xadrez, e ele tivesse acabado de vislumbrar um padrão perigoso. Madame Duval, a senhora não foi morta apenas por paixão. Há algo mais por trás disso, algo relacionado a negócios, a traição. Talvez. Ele olhou novamente para o endereço na carta inacabada, Sr. André Beaumont. A caneta parou de escrever depois do nome dele, como se ela tivesse sido surpreendida no meio de um pensamento. Poirot fechou os olhos por um instante. Imaginando-a na escrivaninha, caneta em punho, porta se abrindo, surpresa congelada em seu rosto. Sim, disse ele em voz baixa.
Tudo está começando a tomar forma. Ele recolocou os fragmentos cuidadosamente em um envelope, lançou mais uma olhada no revólver que brilhava ao lado da mancha de tinta e esboçou aquele sorriso pequeno e preciso que significava que suas pequenas células cinzentas haviam começado a trabalhar. Lá embaixo, o vento uivava contra as persianas, e na sala de estar, os suspeitos esperavam, cada um sozinho com seu próprio medo e sua própria mentira. Ele ajeitou os punhos da camisa, perfeitamente calmo, que eu lhes asseguro, o amanhecer virá. A tempestade ganhara vida rugindo ao redor do beiral, como se a própria montanha desaprovasse o drama humano que se desenrolava entre suas paredes. Poirot estava junto à lareira, seu reflexo tremendo na grelha de latão. O som fraco do vento se misturava ao tic-tac do relógio na lareira, um ritmo tão constante e deliberado quanto os pensamentos do detetive. Ele estava esperando, e quando a porta finalmente se abriu e Luca Bianchi entrou, sacudindo a neve do casaco, o silêncio na sala apertou como um laço. — Ah, Monsieur Bianchi, disse Poirot suavemente, o senhor é pontual, embora a neve conspire contra todos nós. Por favor, aproxime-se da lareira. Não é hora para o frio. O instrutor acenou brevemente com a cabeça, cauteloso, mas desafiador. Era um homem acostumado a atrair atenção, bronzeado, de ombros largos, com o charme natural de quem está habituado à admiração. Contudo, por baixo da superfície, Poirot percebeu o rápido movimento dos olhos, a leve tensão na mandíbula. — O senhor desejava me ver, monsieur? Perguntou Bianchi. — Sim, de fato. O senhor saiu para esquiar 2 vezes hoje, segundo o livro de registros. Uma vez às 11 com Madame Duval, e novamente às 4:30. Poirot inclinou levemente a cabeça. Um horário curioso para se divertir. Poderíamos dizer, um passeio solitário antes do anoitecer é perigoso, não é? Bianchi deu de ombros. Sou guia. Conheço as montanhas. Deixei minha luva no cume mais cedo. Foi buscá-la. Poirot ergueu as sobrancelhas. Uma luva? Uma coisa tão insignificante para arriscar a vida por ela. Bianchi esboçou um leve sorriso, embora fosse um sorriso pouco natural. Pequenas coisas importam para mim, assim como importam para o senhor, monsieur. Uma onda de divertimento percorreu a sala, mas Poirot não retribuiu o sorriso. Talvez. Mas quando se mente é preciso escolher a mentira com cuidado. A neve caía forte desde as 4 horas. Eu mesmo observei. Ninguém conseguiria enxergar a 10 metros de distância. E, no entanto, suas botas, quando você entrou, não tinham neve fresca. Você esteve lá fora, sim, mas não nas pistas de esqui. O rosto de Bianchi endureceu. Então, onde você diz que eu estava? Poirot não respondeu diretamente. Caminhou em direção à mesa. Seus movimentos calculados, elegantes. É sempre a mesma coisa com assassinatos, meu amigo. Há o momento anterior, calmo, rotineiro, e depois o posterior, quando o pânico começa a dançar. Deseja-se parecer inocente, preservar a aparência de ordem. E assim, inventa-se pequenas tarefas plausíveis e rápidas. Busca-se uma luva que nunca foi perdida. O instrutor cerrou os dentes, mas antes que pudesse falar, Poirot prosseguiu, com um tom suave e reflexivo. O senhor foi visto, Monsieur Bianchi. No corredor dos criados, perto da ala leste, às 5:30. Os olhos do homem se arregalaram. Isso é um absurdo. Quem disse isso? O olhar de Poirot desviou-se para a criada, Celeste, que estava sentada perto da porta, encolhendo-se sob seu olhar. Alguém com bons olhos. Olhos que notaram a cor do seu boné, azul escuro. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto de Bianchi, rápido demais para a maioria perceber. Poirot percebeu. Ele sempre percebia. Beaumont deu um passo à frente, a impaciência transparecendo em sua máscara. Pelo amor de Deus, Poirot, devemos suspeitar de todos. O homem não tinha nenhuma desavença com Elise. Nenhuma. Que motivo possível? Ah, mas os motivos são como cebolas, Monsieur Beaumont.
Descasque uma e outra estará lá embaixo. O tom de Poirot tornou-se quase imperceptivelmente mais incisivo. Madame Duval era uma mulher rica e generosa, até que decidiu ceder seus recursos. Já fiz algumas investigações. Parece que ela financiava a empresa de desenvolvimento alpino, da qual o senhor, Monsieur Beaumont, é sócio, e o senhor Monsieur Bianchi. É o rosto que encantava os investidores nas pistas de esqui. O instrutor empalideceu. Quem te disse isso? Ninguém, respondeu Poirot gentilmente. Eu percebi. Na maneira como vocês evitaram o olhar um do outro quando mencionei Zurique pela primeira vez, na maneira como você se corrigiu ao chamá-la de senhora em vez de seu chefe, vocês duas dependiam dela, não é? Até que ela começou a suspeitar de má administração. Até que ela ameaçou expor tudo. Beaumont deu um passo para trás com a mão tremendo. Era um assunto de negócios, nada mais. Ela entendeu errado. Mas você não a corrigiu, não é? Disse Poirot suavemente, porque ela tinha uma prova, uma carta de Zurique. E então a questão passa a ser, quem sabia que ela a havia recebido? O silêncio se estendeu longo e tenso. Então, do outro lado da sala, o Dr. Hartmann falou, sua voz grave, calma, mas carregada de desdém. Toda essa especulação, sem provas, não se pode acusar sem provas. Poirot voltou seu olhar para o físico. Ah, doutor, o senhor, mais do que ninguém, deveria saber que as provas podem ser invisíveis até que se observe com precisão. E eu observei. Há pó na manga esquerda do roupão da Madame Duval, não na direita. Uma mulher destra não pode atirar assim. O revólver não tem impressões digitais, apenas leves marcas de couro. Luvas de esqui, talvez. Bianchi emitiu um som baixo e estrangulado, meio protesto, meio medo. Você acha que eu... Acho que você a ajudou a morrer, sim, disse Poirot gravemente. Mas não sozinho. Sua voz suavizou, quase terna. Não, meu amigo. Você não é inteligente o suficiente para encenar algo. Você é o braço. Mas há outra coisa, a mente. Beaumont avançou bruscamente. Já chega. Você não tem o direito de... A mão erguida de Poirot o silenciou. Só me resta a razão, senhor. E a razão me diz que, quando dois homens temem a ruína, um deles deve optar por silenciar a fonte. No entanto, pergunto-me, quem entrou primeiro? Quem empunhava a arma? Quem saiu por último? Ele se virou para Celeste. O tiro foi às 5:30. O senhor chamou o gerente. Quando ele chegou, a porta estava trancada. Por dentro, não é? Sim, senhor. Ela sussurrou. Ele arrombou a porta. Trancada por dentro, repetiu Poirot. Um detalhe facilmente resolvido. Basta girar a chave depois, usando um pedaço de barbante na fechadura. Já vi truques assim antes. O senhor, Monsieur Beaumont, é muito engenhoso. E você, Bianchi, é obediente. Bianchi deu um passo à frente, com os olhos faiscando. Isso é mentira. Eu não a matei. Eu só fui porque ele me disse que ela estava histérica, que ela poderia se machucar. Ele se virou furiosamente para Beaumont. Você disse que ela precisava ser acalmada. Que ela arruinaria nós dois se falasse. Os lábios de Beaumont se entreabriram, mas nenhum som saiu. A expressão de Poirot não mudou. Et voilà, disse ele suavemente. A verdade começa a falar. A voz de Bianchi falhou. Ela estava viva quando eu a deixei. Eu juro, eu só tentei tirar a arma dela. Ela disparou. Eu corri. Entrei em pânico. Poirot o observou atentamente e depois balançou a cabeça. Não, meu amigo. Você entra em pânico muito rápido agora, mas não naquela época. Um homem que entra em pânico não tranca a porta atrás de si, nem limpa uma pistola. Não. Você está com medo, sim, mas das ordens de outro homem, não da sua consciência. O rosto de Beaumont empalideceu. O silêncio que se seguiu às palavras de Poirot era mais gélido que a neve lá fora. Então, de algum lugar no interior do hotel, uma porta bateu com força. Um som que fez todos virarem a cabeça. Os olhos de Poirot se ergueram lentamente na direção do ruído. Ah, murmurou ele.
A trama se adensa como a neve. Alguém, eu acho, acabou de decidir que é hora de fugir. E, sem dizer mais nada, ele se virou para a porta. Seu passo rápido e firme, enquanto os outros paralisavam entre o medo e a compreensão que começava a surgir. O passo de Poirot era rápido, porém deliberado, enquanto atravessava o corredor, a barra do seu casaco roçando suavemente o tapete. O eco da porta batendo ainda persistia, uma pontuação aguda contra o silêncio abafado do hotel, isolado pela neve. Atrás dele, os hóspedes se agitavam em confusão, alguns chamando por ele, outros paralisados onde estavam. Mas Poirot não hesitou. Suas pequenas células cinzentas já estavam em movimento, rastreando o som até sua origem. O corredor virava bruscamente à esquerda, dando para a entrada lateral que se abria para a varanda. A porta estava entreaberta, o vento frio entrando como um convidado indesejado. Poirot inclinou-se para inspecionar o chão coberto de neve. 2 séries de impressões digitais manchavam a brancura. Uma pesada, apressada e inconfundivelmente masculina. A outra menor, meio apagada, como se a primeira tivesse passado por cima dela às pressas. Ele fechou a porta para se proteger do vento e se virou no exato momento em que Henri Favre, pálido e ofegante, apareceu no fim do corredor. Senhor Poirot, ouvi dizer. O que aconteceu? Uma porta, disse Poirot calmamente. Nos contou mais do que 1 hora de conversa. Alguém tentou fugir, mas a natureza... ela é uma prisão mais eficiente do que grades de aço. Ninguém consegue sair. Ele apontou para o chão. Essas pegadas vão apenas até a varanda. A neve além está na altura dos joelhos, intacta. Nosso fugitivo percebeu sua tolice e retornou. Por outro caminho, talvez pela escada de serviço. Favre parecia aflito. Quem fugiria, monsieur? A culpa tem muitas formas, murmurou Poirot. O medo também. Vamos ver que face ela assume esta noite. Desceram juntos, o zumbido da tempestade envolvendo o hotel numa quietude sinistra. Da sala de jantar vinha o leve tilintar de vidro. O ouvido aguçado de Poirot captou-o, e ele fez um gesto para que Favre fizesse silêncio. Empurrou a porta suavemente. Lá dentro, as longas mesas surgiam na penumbra. Uma figura estava perto do aparador, uma mão agarrando a borda, a outra tremendo em torno de um decantador de conhaque. Era o Dr. Hartmann. Poirot entrou silenciosamente, com uma expressão indecifrável. Doutor, o ar da noite é revigorante, não é? Ou talvez não seja o ar que o faz tremer. Hartmann pousou o decantador com cuidado, seus movimentos precisos demais. O senhor me assustou, Monsieur Poirot. Vim para beber algo. Essas acusações. Veja a loucura que causaram. Todos estão assustados. Alguns mais do que outros, respondeu Poirot. Aproximou-se, com os olhos fixos no rosto do homem. O senhor permaneceu em silêncio durante nosso pequeno drama. E, no entanto, quando o senhor Bianchi mencionou Zurique, foram seus olhos que se contraíram primeiro. Por quê, doutor? Que laços o senhor tinha com Madame Duval, além da cortesia profissional? Os lábios de Hartmann se comprimiram em uma linha fina. Ela era investidora em um projeto que eu assessorava, um empreendimento científico legítimo. Eu não tinha nenhum motivo para prejudicá-la. Sem motivo aparente? Perguntou Poirot com um tom quase terno. E, no entanto, ela recebeu uma carta de Zurique no dia em que morreu. Uma carta que a assustou tanto que ela a rasgou ao meio. Talvez tenha a ver com você. A compostura do médico vacilou por um instante. Ele se virou, mas a voz de Poirot o seguiu, baixa e convicta. Veja bem, doutor, eu já li o suficiente da correspondência dela para saber que ela suspeitava de fraude. Dinheiro desviado de suas contas para financiar uma empresa que existia apenas no papel. Zurique era a origem, sim, mas a assinatura nos documentos falsos não era dela. Era sua. Hartmann se virou bruscamente com o rosto pálido. Você não tem provas, não? Os olhos de Poirot brilharam. Então por que fugir quando comecei a falar de Zurique?
Por que o conhaque para acalmar as mãos? Não é apenas a culpa que treme tanto. É o peso da descoberta. Por um instante, o único som era o da tempestade batendo nas venezianas. Então o médico riu, uma risada áspera e sem alegria. Você acha que eu a matei para proteger uma impostora? Você a superestima. Ela era vaidosa, caprichosa, sempre ameaçando com a ruína se seus caprichos fossem negados. Ela teria me destruído com uma mentira tão facilmente quanto destruiu os outros com suas fofocas. Mas eu não a matei. Poirot o encarou fixamente. Você é inteligente demais para agir com raiva. Não, acho que você se viu preso na teia que ela teceu e temeu ser descoberto. Mas você não pegou na arma. O riso de Hartmann cessou. Então quem? Essa, disse Poirot suavemente, é a questão que mais me interessa. Quem segurava a arma? E quem sussurrou a palavra que fez outro puxar o gatilho? Ele se virou abruptamente. Vamos, doutor. Vamos nos juntar aos outros. A hora está ficando tarde. E a verdade é que ela não gosta de esperar. De volta ao salão, o ar estava carregado de inquietação. Margot estava sentada rígida em sua cadeira, com o chale bem apertado em volta dos ombros. Beaumont estava perto da lareira, os olhos atentos à porta a cada ruído. A condessa observava a todos com um ar de frieza divertida, embora, como Poirot notou, suas mãos nunca se afastassem muito de sua cigarreira de prata. Poirot entrou, conduzindo Hartmann à sua frente. Fiquem tranquilos, meus amigos, disse ele agradavelmente. Nosso bom doutor apenas buscava um refresco, não uma fuga. A tensão diminuiu um pouco, embora o alívio de Beaumont parecesse forçado. Poirot aproximou-se da mesa com um tom coloquial, mas um olhar penetrante. Falemos francamente. Somos 5 almas confinadas pelas circunstâncias, 6 contando com a infeliz vítima. Entre nós reside a resposta, clara como a neve lá fora, e ainda assim cada um tenta encobrir seus rastros. Eu os desvendarei um a um. Ele ergueu uma folha de papel, o bilhete rasgado da suíte de Madame Duval. Reuni fragmentos desta mensagem. Ela começa assim. Eu sei o que você e termina com esta noite. Tudo termina. Isso é tudo, mas é o suficiente. A carta de Zurique confirmou sua suspeita. O bilhete era sua convocação. Ela reuniu seus inimigos, talvez com a intenção de chantageá-los, ou obter uma confissão. Mas alguém decidiu que a cortina deveria cair antes do início do espetáculo. Ele lançou um olhar para Beaumont. O senhor temia ser descoberto, monsieur. Contudo, creio que não foi o senhor quem disparou o tiro. O senhor é demasiado experiente em charme, demasiado cauteloso para sujar as próprias mãos. Precisava de outro, um leal, um desesperado. A voz de Bianchi quebrou o silêncio. Você distorce tudo! Eu já disse, eu só tentei impedi-la. Poirot ergueu a mão. E talvez você até acredite nisso. Essa é a genialidade da manipulação. Disseram-lhe que ela ameaçava o seu futuro, que arruinaria vocês dois. Você pensou em acalmá-la, sim. Mas a pistola estava pronta. O palco armado para a sua insensatez. Você lutou. Ela morreu. E seu amigo, tão generoso em seus conselhos, garantiu que a porta fosse trancada atrás de você. O rosto de Beaumont empalideceu como a neve. Você acha que eu... A voz de Poirot tornou-se subitamente fria. Acho, monsieur, que o senhor é um homem que teme mais a desgraça do que a culpa. Um homem capaz de orquestrar uma morte para preservar sua reputação. O senhor explorou a lealdade de um simples cúmplice e o fez acreditar que foi um acidente. Um som escapou de Margot. Meio suspiro, meio soluço. Meu Deus, você está dizendo... Estou dizendo, mademoiselle, respondeu Poirot gentilmente, que a verdade usa muitos disfarces, mas esta noite ela começa a revelá-los. Mesmo assim, ainda falta uma peça, o motivo final, a essência por trás do ato. Quando eu o encontrar, chamarei todos vocês novamente. Até lá ninguém deve dormir muito profundamente. Ele fez uma leve reverência, com um ínfimo traço de melancolia nos olhos. Assassinato, meus amigos, raramente é sobre ódio.
É sobre medo e vaidade, que acho que Madame Duval conhecia ambos muito bem. Ao se virar para as escadas, o fogo crepitou intensamente, lançando uma única brasa que flamejou, brilhou e se apagou. O quarto estava silencioso, exceto pelo vento. E em algum lugar no interior do hotel, um relógio começou a badalar meia-noite. O último badalar do relógio se dissipou no silêncio como um sussurro engolido pela neve. Poirot estava parado na base da grande escadaria, a cabeça ligeiramente inclinada, como se escutasse um eco que ninguém mais conseguia ouvir. Acima dele, os corredores do Hotel Montclair estavam escuros, as lâmpadas queimando fracamente. A tempestade continuava seu cerco lá fora, implacável, rítmica, eterna. Ele subiu lentamente, um passo cuidadoso de cada vez, sua mente organizando os fragmentos da noite em um padrão que estava quase, mas não completamente, completo. No patamar, uma sombra se moveu. Margot Valence deu um passo à frente, apertando o chale com força, os olhos arregalados e inquisitivos. Monsieur Poirot, disse ela em voz baixa, por favor, espere. Preciso falar com o senhor a sós. Ele inclinou a cabeça. Mais bien sûr, mademoiselle. Mas em silêncio, por favor. As paredes têm ouvidos, especialmente em um hotel. Ela o conduziu para um pequeno nicho perto da janela, onde a geada desenhava veios delicados no vidro. Você tinha razão, disse ela apressadamente. Há algo que eu não te contei antes, sobre minha madrasta, sobre o que ela planejou para esta noite. O olhar de Poirot suavizou-se, mas permaneceu alerta. Então a verdade começa a tremer nos lábios. Fale, mademoiselle. Chegou a hora. Margot hesitou, mordendo o lábio inferior. Ela pretendia expô-los, Beaumont e o Dr. Hartmann. Ela descobriu sobre o dinheiro, a empresa falsa. Disse que tinha cartas, contratos assinados, tudo. Disse-me que os levaria à reunião e exigiria que devolvessem o que tinham levado, ou iria às autoridades. Eu disse-lhe que era perigoso, mas ela riu. Disse que os faria rastejar. Os olhos de Poirot brilharam. O orgulho de uma rainha que não imagina a guilhotina. Continue. Ela recebeu um telefonema 1 hora antes de morrer. Não te contei porque achei que poderia soar ridículo. A telefonista disse que a ligação partiu da central telefônica do hotel, mas ninguém admitiu tê-la feito. Só ouvi o lado dela. Ela disse, sim, 6 horas. Estarei esperando vocês dois. E então, após uma pausa, não nem uma palavra para os outros. Quando desligou, estava pálida. Poirot inclinou a cabeça pensativamente. Um telefonema de dentro do hotel. Isso, mademoiselle, é muito esclarecedor. A senhora fez bem em me contar. Margot olhou para ele com seriedade. Você acha que Beaumont a matou? O bigode de Poirot se contraiu, esboçando um leve sorriso. Minha cara jovem, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é quem desejou a morte dela. Primeiro, pois isso nos revela quem planejou e quem apenas obedeceu. O assassinato é um ato de hierarquia tanto quanto de impulso. Ela franziu a testa. Mas há algo mais. Algo que não consigo entender. Você disse que havia pegadas na varanda, de um homem e de uma mulher. Mas a varanda da minha madrasta só dá para uma outra suíte, a do Sr. Beaumont. Se havia uma mulher com ela, quem poderia ser? Os olhos de Poirot demoraram-se no rosto dela por um longo e silencioso momento. Quem, de fato? Disse ele suavemente. Responderei a essa pergunta muito em breve. Mas por agora você deve descansar, mademoiselle. Tranque a porta, e se ouvir passos no corredor, não a abra. Margot recuou assustada. Você acha que o assassino pode atacar novamente? Acho, disse Poirot suavemente, que a culpa a perturba. Quando encurralada, ela busca ou a confissão ou a destruição. Ele fez uma leve reverência e a deixou parada na penumbra com uma expressão preocupada. Enquanto caminhava em direção ao seu quarto, sua mente repassava cada detalhe. O bilhete rasgado, o segundo conjunto de impressões digitais, a porta trancada, o leve cheiro de perfume perto da sacada,
Um aroma que não pertencia a Madame Duval. Era mais forte, mais picante. Ele o reconhecera imediatamente, mas não dissera nada. Agora, ao chegar ao quarto, permitiu-se um pequeno murmúrio. Então a dama cumpre seu papel, afinal. É sempre o inesperado que encanta o detetive. Ele sentou-se à pequena escrivaninha, tirou um pedaço de papel do bolso e escreveu 3 nomes com sua caligrafia caprichada e precisa. André Belmont, Luca Bianchi. Dr. Otto Hartmann, L., circulou o nome de Beaumont e o conectou aos outros com linhas finas. Ele é o centro, sim, mas um homem como ele não age sem influência. Ele lisonjeia, seduz, usa. Mas quem entre eles ele usou melhor? Ele bateu o lápis no papel, os olhos semicerrados. A Condessa Varenska, aquela que fuma cigarros dos Balcãs. Aquela que joga cartas e nunca perde a calma. Aquela que ri da morte como de uma formalidade enfadonha. Ah, mas ela tem um cheiro de perigo ao seu redor, frio e requintado, como aço escondido sob a seda. Nesse instante, bateram à porta. Poirot girou a chave e abriu-a ligeiramente. A própria condessa estava ali, seu vestido de seda verde substituído por um robe de veludo escuro, os cabelos soltos. Em sua mão segurava um cigarro cuja ponta brilhava fracamente. Posso entrar, Monsieur Poirot? Ele deu um passo para o lado, com uma pequena reverência. Madame, em assuntos de crime e curiosidade, meu quarto está sempre aberto. Ela entrou graciosamente, deixando um rastro de perfume que combinava com o da varanda. Os olhos de Poirot se voltaram para ele, mas ele não disse nada. Imagino que você queira me interrogar novamente, disse ela friamente. Os outros estão cochichando, acusando-se uns aos outros como crianças assustadas. Você pelo menos mantém a compostura. É da minha natureza, respondeu Poirot. Acho a desordem muito cansativa. Sente-se, por favor. Ela o fez cruzando uma perna sobre a outra com elegância. Você suspeita de Beaumont, é claro. Todo mundo suspeita. Mas você está enganada, sabia? Ele não tem coragem. Talvez não, disse Poirot. Mas ele tem charme. E o charme, madame, é muitas vezes a arma que mata sem derramamento de sangue. Ela deu um leve sorriso. Você acha que eu sei de alguma coisa? Acho que você sabe muitas coisas. Você era próxima da Madame Duval. Mais próxima do que admitia. Vocês jogavam cartas juntos. Mas também tinham confidências, eu acho. Ela não lhe contou sobre a descoberta? A condessa soltou uma lenta baforada de fumaça. Ela me disse que estava prestes a ficar muito rica, e alguns homens muito pobres. Aconselhei-a a ter cautela. Ela riu de mim. Enquanto ria de muitos, murmurou Poirot. Diga-me, madame, quando joga cartas, fuma esses mesmos cigarros dos Balcãs? Ela lançou-lhe um olhar de soslaio. Sempre. Por quê? Ele se levantou e foi até a janela, afastando um pouco a cortina, porque um deles jazia esmagado na varanda do quarto da Madame Duval. Ainda estava quente quando cheguei. A mão da condessa parou a meio caminho dos lábios. Isso não prova nada, disse ela rapidamente. Não, concordou Poirot. Não prova nada, mas sugere muita coisa. Seu olhar endureceu. Você acha que eu estava lá? Acho, disse Poirot suavemente, que você não estava sozinho. Por um instante o ar entre eles pareceu ficar imóvel. Então ela se levantou abruptamente, apagando o cigarro no cinzeiro. Você é um homem perigoso, Monsieur Poirot. Ele sorriu levemente. E a senhora é uma mulher corajosa, mas a coragem nem sempre nos salva. Ela parou à porta, falando mais baixo agora. Se você preza pela sua ordem impecável, tenha cuidado. Algumas verdades é melhor deixar enterradas sob a neve. Quando ela se foi, Poirot ficou em silêncio, o leve aroma do perfume dela persistindo como uma assinatura. Ele olhou para o papel e escreveu um quarto nome abaixo dos outros. Condessa Varenska. Ele dobrou a folha cuidadosamente e a guardou no bolso. O círculo se fecha, murmurou. Mas o centro... o centro ainda esconde seu rosto. Lá fora, o vento uivava e a neve batia contra o vidro da janela como um aviso.
Em algum lugar na imensidão silenciosa do hotel, uma tábua do assoalho rangeu, suave, cautelosa, deliberada. Poirot ergueu a cabeça, escutando. Alguém mais estava acordado. Poirot não se moveu imediatamente. Permaneceu completamente imóvel, com todos os sentidos aguçados para aquele rangido fraco e deliberado. O som veio novamente, mais adiante no corredor, leve, cadenciado, como se alguém estivesse deslizando em vez de caminhar. Ele atravessou silenciosamente até a porta, abriu-a ligeiramente e espiou o corredor escuro. As lâmpadas estavam baixas, projetando estreitos feixes de luz sobre o tapete estampado. Por um instante não viu nada. Então, no fundo, perto da escada de serviço, uma sombra se moveu. Alguém descendo com cuidado. Ele deslizou pelo corredor, seus passos silenciosos apesar dos sapatos lustrados. Ao se aproximar da escadaria, o ar frio subiu de baixo, misturado com o leve aroma de fumaça de cigarro. Parou, escutando. Uma porta se abriu suavemente em algum lugar abaixo, seguida pelo tilintar abafado de metal. Chaves, talvez, ou vidro. Poirot desceu um lance de escadas e se viu no estreito corredor que levava aos depósitos e à adega. O som vinha de lá. Ao chegar à porta do porão, parou e esperou. Sua paciência foi recompensada por um lampejo de luz que penetrava pela fresta. Havia alguém lá dentro. Com lentidão e precisão, Poirot girou a maçaneta e empurrou a porta, abrindo-a. A condessa Varenska estava parada junto às prateleiras, seu hobby agora escondido sob um casaco pesado, os cabelos envoltos em um lenço. Em uma das mãos, segurava uma lanterna. Na outra, uma pequena caixa de metal. Ela paralisou quando a luz o iluminou na porta. Monsieur Poirot. Sua voz era firme, embora seus olhos brilhassem de alarme. Você me assustou. O que está fazendo aqui? Eu, madame? E perguntou Poirot com um tom ameno. Eu também poderia perguntar o mesmo. Não é comum uma dama descer aos porões à 1 da manhã, completamente vestida para uma viagem. Seus lábios se curvaram levemente. O senhor tem uma mente desconfiada, monsieur. Eu não conseguia dormir. Vim em busca de vinho, algo para acalmar meus nervos. Os olhos de Poirot se voltaram para a pequena caixa. E essa, madame, é uma garrafa curiosa. Ela hesitou, depois ergueu a joia. Minhas joias. Não confio nos quartos de cima. Não esta noite. Pensei em guardá-las aqui, onde ninguém as procuraria. Uma precaução sábia, talvez, disse Poirot, aproximando-se. Se fosse verdade. Seu olhar se intensificou. Mas essa caixa não é sua, né? Pertencia a Madame Duval. A condessa prendeu a respiração. Você está enganada. Raramente estou, disse Poirot gentilmente. Estava em cima da penteadeira dela mais cedo, ornamentada de prata com a letra D gravada. Dentro havia papéis. Onde estão agora? Sua expressão endureceu. Você acha que eu vim aqui para roubar? Não, senhora. Acho que a senhora veio para recuperar. Algo que você não queria que os outros vissem. Uma carta, talvez. De Zurique? Por um longo momento, ela ficou em silêncio. Então pousou a caixa com um clique. O senhor é persistente, monsieur. Muito bem. Sim, vim buscar a carta. Eu sabia que ela a tinha. Nela estava meu nome. Eu investi através da empresa de Beaumont, assim como muitos outros. Quando Elise descobriu a verdade, ameaçou expor a todos nós. Ela teria me arrastado para o escândalo, me arruinado. Eu tive que me proteger. Poirot a observou atentamente. Proteger sim, mas assassinar não? Diga-me, senhora. A senhora foi ao quarto dela esta noite? Ela se endireitou. Um lampejo de desafio em seus olhos. Eu fui sim, mas antes do tiro. Implorei para que ela reconsiderasse, para que ficasse em silêncio. Ela apenas riu. Me chamou de covarde. Disse que nos veria destruídos. Eu a deixei viva, eu juro. O olhar de Poirot desceu para as mãos enluvadas dela. E, no entanto, você ainda carrega o perfume que pairava na sacada dela. Veja bem, madame, as mentiras são como fumaça. Elas se fixam. Ela ergueu o queixo. Então prove que eu a matei.
Não precisarei provar nada, respondeu Poirot calmamente. A verdade se revela quando todas as máscaras caem. E as máscaras, madame, estão caindo. Ele se virou para a porta. Vocês me acompanharão lá em cima? Chegou a hora da Lúcia para todos. À medida que subiam, a tempestade lá fora começou a diminuir, sua fúria dissipada. O hotel pareceu exalar, como se aliviado com a proximidade do amanhecer. No salão, o fogo ardia fraco, mas não apagado. Os hóspedes, aqueles que estavam insones e com medo, estavam reunidos novamente, atraídos por um fio invisível de tensão que os unia. Belmonte estava perto da janela, encarando a escuridão. Bianchi estava encolhido em uma cadeira com o olhar vazio. O Dr. Hartmann estava afastado, o rosto sereno, mas marcado por inquietação. Margot, pálida e silenciosa, sentava-se mais perto da lareira, com as mãos firmemente entrelaçadas. Poirot entrou com a condessa ao seu lado. A entrada dela provocou um murmúrio, meio curiosidade, meio receio. Poirot ergueu a mão pedindo silêncio. Senhoras e senhores, começou ele, com a voz calma, mas carregando uma firmeza inabalável. A noite foi longa, mas agora nos aproximamos do momento em que a neve deixará de cair, e, consequentemente, as mentiras também. Estamos à beira da revelação. Beaumont virou-se bruscamente. Que espetáculo é esse, Poirot? Já não acusou inocentes o suficiente por uma noite? Inocente, senhor. Os olhos de Poirot brilharam, uma palavra perigosa de se usar quando se está tão perto da culpa. Mas tenha paciência, não acuso ninguém até ter certeza. Estou quase certo. Ele se aproximou do fogo, deixando a luz atingir seu rosto. Vejam, descobri algo muito curioso. O assassino tentou nos enganar a todos, construindo uma cena de suicídio. A pistola limpa, a porta trancada, a falsa carta de desespero. Mas toda artimanha contém o rastro de seu autor. Ele olhou para Beaumont. Quando colocou o revólver na mão dela, esqueceu-se de que ela era destra. Quando o limpou, deixou uma leve marca da sua luva, uma daquelas luvas de couro fino que usa para esquiar. Quando a ajeitou na escrivaninha, deslocou um fio do seu colar de pérolas, um fio que se rompeu, deixando para trás uma pequena pista. Um filamento de seda, rasgado não por acaso, mas pela luta. E essa seda não veio do colar dela, mas do punho de uma luva masculina. Atenciosamente, monsieur. A voz de Beaumont falhou. Você está louco. Poirot sorriu tristemente. Não, senhor, apenas observador. Veja bem, o ângulo da bala me disse tudo. Ela estava sentada, com o braço erguido em sinal de defesa. O tiro veio de cima, de alguém que estava perto. O senhor era mais alto que ela, não era? O rosto de Beaumont empalideceu. Foi um acidente. Ela me bateu, tentou pegar a arma. Eu tentei impedi-la. O tom de Poirot permaneceu gentil. E ao impedi-la, você a silenciou para sempre. Ele se voltou para os outros. Mas o nosso Monsieur Beaumont não agiu sozinho. Ele é inteligente, sim, mas não corajoso. Alguém o ajudou a encenar a cena. Alguém com elegância, presença e talento para o engano. Seu olhar se fixou na condessa, que o encarou sem hesitar. Encontrei-a na adega, senhora, a recuperar aquilo que temia que a condenasse. Ajudou-o a ocultar a verdade, não por amor, mas por autopreservação. E assim 2 conspiradores, um que matou o outro que limpou. A voz da condessa era baixa. Você não pode provar isso. O olhar de Poirot suavizou-se. Talvez não perante a lei, mas perante a consciência, sim. Você já sabe que acabou. Por um longo momento ninguém disse nada. Então Beaumont deu uma risada baixa e entrecortada. Você se acha tão esperto, Poirot. Ela prometeu que me arruinaria. Eu não podia deixar. A condessa. Ela só me ajudou depois. Ela achou melhor. Deus, eu nunca quis matá-la. A confissão pairou no ar, frágil e terrível. Poirot inclinou levemente a cabeça. E assim termina. Paixão e ganância são péssimas companheiras da razão, mas a justiça virá.
mesmo através da neve. Lá fora, os primeiros raios da aurora insinuavam-se pelos picos nevados, projetando longas sombras azuis pelas janelas. Poirot afastou-se da lareira com a voz quase terna. A ordem enfim retorna, e talvez em algum lugar além destas montanhas a própria Madame Duval sorria, satisfeita por seus segredos não mais permanecerem nas sombras. Ele tirou uma lasca de cinza da manga. Venham, meus amigos, vamos chamar as autoridades. É hora de o mundo além destes muros saber o que a neve tentou esconder. A primeira luz da manhã estendeu-se pelas janelas do Hotel Montclair como uma mão pálida, dissipando os resquícios da tempestade. A neve lá fora brilhava com uma pureza enganosa, intacta, exceto pelos tênues vestígios da turbulência da noite anterior. Lá dentro reinava o silêncio, denso, solene, o silêncio que se segue à confissão. Beaumont estava sentado, curvado na cadeira de encosto alto, o rosto enterrado nas mãos, enquanto a condessa permanecia à parte, o queixo erguido, mas a compostura abalada. Os outros pairavam nas extremidades da sala, cansados demais ou atordoados demais para falar. Poirot permaneceu junto à lareira, sua silhueta pequena, porém imponente, os olhos fixos nas brasas moribundas. Vejam, meus amigos, disse ele por fim. Em todo ato de maldade chega a hora do acerto de contas. A neve, ela aprisiona não apenas corpos, mas também verdades. Margot levantou-se da cadeira, pálida, mas resoluta. Então acabou, disse ela suavemente. Finalmente. Poirot voltou-se para ela, com uma expressão gentil. Acabou? Não, senhorita. Nunca é tão simples assim. Resta a questão do motivo, não apenas para o Sr. Beaumont, mas para todos que estavam à sombra da Sra. Duval. Não basta nomear a mão que disparou o tiro, é preciso compreender os corações que o guiaram. As palavras pairaram inquietantes sobre a sala. O Dr. Hartmann falou primeiro com a voz tensa. Você já ouviu a confissão dele, Poirot. O que mais você quer? O homem admitiu o crime. A cabeça de Poirot inclinou-se ligeiramente. Confissão, doutor, é uma coisa curiosa. Satisfaz a consciência, sim, mas será que sempre revela a verdade? Os culpados confessam o que consideram seguro. Os astutos confessam o que não conseguem esconder. Mas a verdade completa. Ah, isso é outra coisa completamente diferente. Ele se aproximou de Beaumont, que encarava o chão com um olhar vago. Diga-me, senhor, o que aconteceu com a carta de Zurique? O senhor alega que tentou impedi-la, proteger-se. No entanto, a carta, a prova de sua descoberta, desapareceu. Os lábios de Beaumont se moveram, mas nenhuma palavra saiu. O olhar de Poirot endureceu. Vê? O silêncio fala mais alto que a negação. Alguém mais o levou depois da morte dela. Alguém que temia o que ele continha. A voz da condessa interrompeu, fria e precisa. Você está falando de mim, é claro. Você já me acusou uma vez. Poirot virou-se para ela com um sorriso pequeno, quase pesaroso. Acusar? Não, madame. Apenas observo. A senhora recuperou uma caixa do porão ontem à noite. A caixa dela, contendo seus documentos pessoais. A senhora disse que continha seu nome. E, no entanto, eu examinei o conteúdo. Havia, de fato, um documento assinado em Zurique, mas não pela senhora. Foi assinado por outro. Os olhos dela se arregalaram. O que você está dizendo? Poirot tirou do bolso uma folha de papel dobrada, com as bordas levemente amassadas. Estava escondida sob o fundo falso da caixa. Você não anotou na sua pressa. Ela traz o selo do Banque Helvétique e lista os beneficiários da conta fraudulenta. Um nome é dela, é claro. O segundo, o do Sr. Beaumont. E o terceiro? Sua voz suavizou. Del do Dr. Otto Hartmann. Todos os olhares se voltaram para o médico. Sua compostura vacilou, apenas por um segundo, mas foi o suficiente.
Um único tremor, uma sombra cruzando o rosto impassível. Poirot percebeu e prosseguiu. Veja. Bem, doutor, eu suspeitava há muito tempo que o senhor era mais do que um mero conselheiro. A carta suíça falava de serviços de consultoria prestados em caráter confidencial. Você foi o arquiteto, aquele que fez os registros falsos parecerem genuínos. Quando Madame Duval ameaçou expor a fraude, você tinha tanto a perder quanto Beaumont. Foi você quem o incentivou a agir. Os olhos de Hartmann brilharam. Ridículo, você não tem provas disso. Não? O olhar de Poirot brilhou. Então vamos examinar a sequência de eventos. O telefonema feito para Madame Duval antes de sua morte partiu de dentro do hotel. Rastreie a linha pelo livro de registro da telefonista. A ligação foi feita da biblioteca. E quem estava na biblioteca naquela hora? Hartmann não disse nada. A cabeça de Beaumont ergueu-se lentamente, a confusão e o horror crescente misturando-se em seu rosto. Você me disse que ela estava histérica, que ela tinha uma pistola, que ela poderia se matar. Você disse que eu deveria ir até ela, acalmá-la, pegar a arma. Sua voz tremia. Você planejou tudo. Hartmann deu um passo para trás, sua calma se desfazendo. Seu tolo, você queria que ela fosse embora tanto quanto eu. Eu apenas lhe mostrei o caminho. Poirot ergueu a mão. Cavalheiros, não há necessidade de recriminações. A verdade é que ela já está aqui. O médico orquestrou a cena. O amante a executou. Uma parceria por conveniência, nascida da ganância e sustentada pelo medo. Beaumont se encolheu ainda mais com a voz embargada. Você me usou. Disse que ninguém suspeitaria de suicídio. Eu nunca quis dizer. Mas você conseguiu, interrompeu Hartmann com amargura. Por isso, meu amigo, é o que importará para a lei. O tom de Poirot tornou-se gélido. Não, doutor. O que importa é a intenção. Você, que arquitetou a fraude, que sussurrou as palavras que levaram ao assassinato, não escapará com as mãos limpas. Os dois homens se encararam, o ódio cintilando entre eles como relâmpagos na neve. Então, com um suspiro cansado, Poirot se voltou para Favre, que estava perto da porta, pálido e trêmulo. Senhor diretor, o caminho logo estará livre. Ligue para a polícia de Genebra. Diga a eles que há 2 para prender. Favre assentiu com a cabeça e saiu apressado. A condessa exalou suavemente, recuperando a compostura. Então o grande Hercule Poirot desata mais um nó. Suponho que devamos ser gratos. Poirot fez uma pequena reverência formal. A gratidão, madame, é opcional. A ordem, porém, não é. Margot levantou-se lentamente. E minha madrasta? Perguntou com a voz baixa, mas firme. Que ela também não era totalmente inocente, era. Poirot olhou para ela com delicadeza. Não, mademoiselle. Madame Duval jogou um jogo perigoso. Usou o conhecimento como arma, acreditando-se invencível. Mas subestimou a fragilidade humana, a vaidade, a ganância, o medo. Construiu sua armadilha muito bem e, no fim, caiu nela. A jovem assentiu com a cabeça, lágrimas brilhando em seus olhos. Poirot colocou a mão em seu braço. Talvez você possa se consolar com o fato de que a justiça, embora imperfeita, foi feita. A morte de sua madrasta não ficará impune. O silêncio voltou a reinar no quarto. Lá fora, o amanhecer se intensificava, iluminando o mundo coberto de neve além do vidro. Poirot permaneceu ali por mais um instante junto à lareira, com o olhar pensativo. Há uma coisa que aprendi em meus anos como detetive, disse ele em voz baixa, como se falasse consigo mesmo. O assassinato começa muito antes do ato. Começa nas pequenas traições, de confiança, de honra, de consciência. Quando a mão segura a arma, o crime já está consumado. Ele se virou para a janela onde os primeiros raios de sol tocavam os picos congelados. E, no entanto, murmurou, é em lugares tão frios que às vezes se encontra a clareza da verdade.
A neve cobre muita coisa, mas não tudo. Nunca tudo. Atrás dele ninguém falou. O fogo deu um último suspiro, reduzindo-se a brasas, e Poirot, organizado, sereno, infinitamente cansado, ajeitou a dobra do punho da camisa e disse: "Agora, meus amigos, vamos tomar o café da manhã. A justiça pode esperar, mas o estômago não." Um leve murmúrio de riso nervoso o acompanhou quando ele saiu da sala. O som estranhamente frágil contra o vasto e indiferente silêncio das montanhas. A previsão de Poirot de que as autoridades chegariam com o degelo se confirmou ao meio-dia. A tempestade, exausta após seu longo ataque, se acalmou sobre os vales das montanhas, e a luz solar nítida que se seguiu deu a ilusão de paz. Mas o Hotel Montclair era um lugar inquieto com o silêncio. Até mesmo os funcionários se moviam silenciosamente, em voz baixa, como se temessem que as próprias paredes pudessem sussurrar os segredos que haviam escutado. Poirot, imaculado como sempre, apesar do sofrimento da noite, estava de pé no salão junto às grandes janelas, com as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas. Observou 2 gendarmes conduzirem Beaumont e o Dr. Hartmann pelo vestíbulo em direção ao trenó que os aguardava. Beaumont caminhava como se estivesse sonhando, com os olhos fixos no chão, enquanto o passo de Hartmann era rígido, quase altivo. O contraste pareceu divertir Poirot levemente. A natureza humana, mesmo em desgraça, não resiste à tentação de ostentar. Quando as portas se fecharam atrás deles, o ar na sala ficou mais leve, embora de forma inquietante. Favre, o gerente, soltou um longo suspiro, esfregando as mãos como se quisesse aquecê-las contra o frio que ainda persistia. "Acabou então, Monsieur Poirot. Os 2 irão para a prisão?" Os olhos de Poirot, refletindo o brilho da neve, não se desviaram da janela. Por um tempo, sim. Mas o crime é como uma sombra. Segue seu autor mesmo na luz. O castigo deles começou no momento em que apertaram o gatilho. Ele finalmente se virou, observando os que permaneciam. A condessa Varenska, serena mais uma vez. Margot Valence, pálida e quieta junto à lareira. E os exaustos funcionários do hotel, que o observavam com a reverente curiosidade reservada a um homem que realizara um milagre. Poirot caminhou em direção à lareira, ajustando um pedaço de lenha solto com delicada precisão. "Talvez reste apenas um fio solto", disse ele suavemente. "A questão da carta da Madame Duval." Margot ergueu o olhar. "Você disse que estava na caixa, que continha os nomes dos homens envolvidos." "Ah, sim", respondeu Poirot, "mas havia mais." No final da carta, incompleta, talvez escrita às pressas, havia algumas palavras. "Se algo me acontecer, avise a Margot." Então termina. A tinta desaparece. Ele olhou para ela com carinho. Parece que sua madrasta pretendia lhe confidenciar algo antes de morrer. Os olhos de Margot se arregalaram. "Comigo? Mas eu não sabia nada sobre os casos dela." O bigode de Poirot se contraiu com um leve sorriso. Talvez não dos seus negócios, mas do seu coração. Apesar de toda a sua vaidade, Madame Duval não era tola. Ela temia as pessoas ao seu redor mais do que admitia, e em suas últimas horas procurou proteger a única pessoa em quem confiava, mesmo que nunca o tivesse dito abertamente. A voz de Margot vacilou. "Me proteger? De quê?" "Para não me tornar como ela", disse Poirot simplesmente. Ela vivia para ter controle do dinheiro, das pessoas, das circunstâncias. No fim, toda a sua astúcia não conseguiu salvá-la do caos que ela mesma atraiu. "Acho que ela desejava talvez que você escolhesse diferente." Os olhos da jovem brilharam. "Eu nunca a entendi. Estávamos sempre brigando." Poirot inclinou a cabeça. "Às vezes o amor usa a máscara da briga, mademoiselle. É desajeitado, mas real." A condessa deu uma risada suave, quase piedosa. "Que sentimentalismo, Monsieur Poirot. O senhor faz a tragédia soar como redenção." Poirot voltou-se para ela com uma gravidade polida. "A redenção, madame, nunca é uma preocupação da justiça. No entanto,
é algo que se pode buscar em silêncio, não é? Seu tom suavizou, embora a firmeza subjacente fosse inconfundível. Contei aos gendarmes apenas o que pude provar. Eles não a acusarão, mas a senhora terá que conviver com a consciência de que seu silêncio quase a tornou cúmplice de um assassinato. Isso, creio eu, já será castigo suficiente. A condessa encarou-o sem pestanejar. Você presume me entender. Eu a observo, corrigiu Poirot suavemente. Não é a mesma coisa. Mas a senhora, madame, compreende-se muito bem. Isso é tanto sua dádiva quanto sua maldição. Ela se virou então acendendo um de seus cigarros balcânicos, a chama iluminando brevemente seus traços marcantes. A fumaça subiu em espirais como um fantasma entre eles. Você é um homem perigoso, Monsieur Poirot, murmurou ela. Ele inclinou a cabeça modestamente. Apenas para aqueles que mentem, senhora. Do outro lado do salão, Favre aproximou-se, segurando uma bandeja de café fresco. Senhor, posso lhe oferecer... Merci, interrompeu Poirot com cordialidade, pegando uma xícara. Uma pequena perfeição para restaurar a ordem. O amargor, o calor, isso nos lembra que a vida continua. Não importa a feiura revelada antes do café da manhã. Ele tomou um gole delicado, com os olhos vagando em direção à janela, onde a neve brilhava com um branco ofuscante. Sabe, Favre, disse pensativo, vim ao seu hotel para descansar. Pensei em admirar as montanhas, respirar ar puro. Em vez disso, encontrei morte e engano e a habitual variedade de contradições humanas. Talvez eu devesse lhe enviar a conta do meu médico. Favre deu uma risadinha nervosa. O senhor será sempre nosso convidado de honra, Monsieur Poirot, embora ele hesitou. Espero que não precisemos mais dos seus serviços. O sorriso de Poirot era discreto e preciso. Monsieur, nunca se deve ter esperança para o crime, mas é preciso sempre esperar por ele. A natureza humana é constante. Mesmo em meio às paisagens mais belas, sempre há uma sombra à espreita. Ele terminou o café e pousou a xícara com simetria perfeita sobre o pires. Margot, que estava em silêncio, ergueu o olhar de repente. Monsieur Poirot, se minha madrasta tivesse vivido, se tivesse levado adiante seu plano, teria destruído todos eles? A expressão de Poirot suavizou-se. Sim, e ela também. Expor a falsidade alheia é perigoso. Tenta justamente o orgulho que condena. Madame Duval jogou um jogo que pensava controlar, e ao perdê-lo, revelou a única verdade que jamais mente. Um coração sem consciência sempre leva à ruína. Ele lançou mais um olhar para a porta, por onde os gendarmes haviam conduzido os prisioneiros. E, no entanto, murmurou, não há triunfo em estar certo, apenas compreensão. Os olhos de Margot seguiram os dele. Você quer dizer que sente pena deles? Piedade, mademoiselle, disse Poirot em voz baixa. É o luxo dos inocentes. Eu não tenho pena, eu compreendo. E a compreensão, muitas vezes, é um fardo mais pesado do que a dor. Um silêncio profundo se instalou novamente, quebrado apenas pelo leve chiado da lareira. Lá fora, um pássaro voou do beiral espalhando uma pequena chuva de neve que brilhava como vidro à luz da manhã. Poirot ajeitou a gravata, como se estivesse se alinhando à ordem que tanto prezava. Bem, disse ele prontamente, não há mais nada a fazer aqui. Pegarei o trem da tarde para Genebra, se as estradas permitirem. As montanhas são mais belas quando estamos as deixando. Margot levantou-se e estendeu-lhe a mão. Obrigada, Monsieur Poirot. Por tudo. Ele aceitou a situação com delicadeza. Acho que você viverá bem, disse ele. Você tem coragem, e talvez agora sabedoria também. Essa é uma bela herança. A condessa observou em silêncio enquanto ele se dirigia para a porta. O senhor tem muita certeza do seu pedido, Monsieur Poirot? Gritou ela atrás dele. Ele se virou esboçando um leve sorriso. Sempre, madame. É a única maneira de manter o caos sob controle. E com isso, Hercule Poirot saiu para o brilho pálido do dia. O ar estava fresco e puro, a neve intocada, exceto por suas pegadas cuidadosas que o conduziam à carruagem que o aguardava.
Atrás dele, o Hotel Montclair se erguia sereno mais uma vez, seus segredos enterrados sob um silêncio branco. Poirot fez uma pausa, ajustando as luvas, e olhou para os picos resplandecentes de sol. Ah, murmurou para si mesmo, os Alpes, eles nos lembram como os pecados dos homens são realmente pequenos. E, no entanto, como são barulhentos. Ele sorriu com uma expressão ao mesmo tempo cansada e satisfeita e entrou na carruagem. Enquanto ela descia a estrada sinuosa, o leve eco de sua risada, suave, precisa, inconfundivelmente de Poirot, misturou-se ao vento, desaparecendo na vasta e ininterrupta calma da manhã alpina. O trem serpenteava pelo vale, como um fio negro sobre um manto branco. Poirot estava sentado sozinho em sua cabine, o movimento rítmico o acalmando após a tensão dos últimos 2 dias. A janela emoldurava os Alpes em toda a sua majestade silenciosa, pura, fria e vasta, mas seus olhos não estavam fixos nas montanhas, e sim no reflexo de seu próprio rosto no vidro. Ele o estudava pensativamente, como se lesse a última página de uma história já escrita. No fundo, refletiu ele, fora um crime simples. Orgulho, ganância e medo entrelaçados numa tragédia. Contudo, a simplicidade muitas vezes escondia os enigmas mais profundos. As mãos de Beaumont haviam puxado o gatilho, sim, mas sua fraqueza fora a arma muito antes do revólver sequer existir. E Hartmann, o intelecto sem moralidade, só precisara sussurrar uma sugestão venenosa para que o ato florescesse. Poirot suspirou baixinho. Sempre, murmurou. São os espertos que pensam que o crime obedecerá às leis da razão. Mas a razão, ela é leal apenas à verdade. Uma batida suave soou na porta do compartimento. Poirot se virou e viu Margot Valence hesitante na porta, sua capa de viagem coberta de neve. Monsieur Poirot, disse ela gentilmente, posso? Ele se levantou imediatamente. Mais certainement, mademoiselle. Sente-se, por favor. Ela sentou-se em frente a ele, com as mãos juntas no colo. O movimento do trem conferia ao seu rosto uma calma frágil. Eu queria agradecer novamente, disse ela. Você me deu respostas, mesmo que não sejam as que eu queria. Poirot inclinou a cabeça. A verdade, senhorita, é que ela raramente é gentil, mas é sempre necessária. Fico pensando nela, continuou Margot. Minha madrasta. Não consigo decidir se a odeio ou se a perdoo. Poirot a encarou com um olhar longo e compassivo. Então não faça nada. Lembre-se dela. Isso já é castigo suficiente para ela e paz suficiente para você. Por um tempo ficaram sentados em silêncio. O único som era o murmúrio das rodas sobre os trilhos. Então Margot perguntou suavemente: Você vai voltar para a Inglaterra agora? Poirot esboçou um leve sorriso. Talvez. Ou talvez eu fique em Genebra por alguns dias. Há um café à beira do lago, onde servem um excelente chocolate quente. Vou bebê-lo, ler os jornais e refletir sobre a estranha simetria da insensatez humana. Os lábios de Margot se curvaram num sorriso triste. E então outro mistério te encontrará. Ah, disse Poirot dando de ombros, é inevitável. Como a neve, o crime sempre retorna. Mas não se deve reclamar. Isso mantém as células cinzentas em exercício, não é? Ela se levantou quando a voz do condutor anunciou a próxima estação. Adeus, Monsieur Poirot. Ele se levantou e fez uma leve reverência. Au revoir, mademoiselle. E lembre-se, ordem e gentileza são as 2 metades da felicidade. Sem uma, a outra não pode existir. Ela partiu, sua figura logo engolida pelo vapor que subia da plataforma. Poirot retomou seu lugar, observando até que ela desaparecesse. Então voltou-se mais uma vez para a janela. Lá fora, os picos brilhavam como sentinelas ancestrais, seu silêncio zombando das paixões que haviam manchado a neve abaixo. Ele pegou seu caderno e escreveu com delicada precisão: O caso do Hotel Montclair. Uma lição de proporção. Orgulho disfarçado de amor. Intelecto ocultando ganância. Medo revestido de silêncio.
3 pecados, uma morte, e por baixo de tudo isso, a eterna comédia do auto-engano humano. Ele fez uma pausa e, em seguida, sublinhou uma frase. O assassinato raramente nasce do ódio. É filho da vaidade. As palavras o agradaram. Ele fechou o caderno e o guardou discretamente. O trem entrara em um túnel, a luz lá fora desaparecendo, substituída pela escuridão refletida no vidro. Por um instante, o reflexo de Poirot foi a única coisa visível. O bigode preciso, os olhos serenos, o leve sorriso de um homem que entendia demais e julgava de menos. Quando o trem voltou a brilhar, ele respirou fundo. O ar tinha um leve cheiro de carvão e inverno, mas por baixo disso havia algo mais puro. O início de um novo dia. Ajeitou o chapéu, alinhou o vinco das calças e permitiu-se um pequeno suspiro de satisfação. Sim, murmurou ele, a ordem foi restabelecida. Lá fora, os campos de neve se estendiam infinitamente, brancos e imaculados mais uma vez, como se a própria terra tivesse decidido esquecer. E no silêncio da carruagem, Hercule Poirot fechou os olhos, contente em deixar o mundo passar, sabendo que mesmo em sua falsidade e imperfeição, ele permanecia, como a neve, infinitamente fascinante.